O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai, mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, como disse, hoje nós nos reunimos para essa missa votiva. Nós celebramos, ainda estamos dentro do tempo do Natal, vamos até o batismo do Senhor. E hoje nós temos a alegria de rezar, dia 8, todo dia 8, nós rezamos Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, um momento importante que nos ajuda e nos fortalece na fé. As leituras da missa de hoje são um convite a essa confiança poderosa em Deus. Às vezes nós criamos confiança nas nossas forças, no nosso proceder. Pegando de maneira muito particular o texto do Evangelho, a gente observa ali o leproso que chega até Jesus e conversa. É importante a gente conhecer um pouquinho essa história, né? Essa realidade, porque o leproso naquele tempo não é que tinha toda essa liberdade que nós estamos observando no texto. Então já começa por aí. Esse homem desafiou o perigo, desafiou todos os sentidos, ele entrou no limite da sua existência. Se ele não fosse até Jesus, talvez não saberia o que ia acontecer com ele, mas ele sabia também de todo o risco de chegar até Jesus, porque um leproso naquela época, chegar até perto de alguma pessoa, ele podia correr o risco de morrer apedrejado, né? Porque as pessoas o chamariam de impuro e começariam a atacar pedras nele. Outro fato, todo leproso tinha um sininho amarrado nas mãos ou nos pés, né? No braço ou no pé, enfim, tinha um sininho com ele. Aonde andava, o sininho tocava para dizer: ali está o impuro, ali está o enfermo, o doente, o leproso, o contaminado, assim dizendo. E as pessoas se afastavam desta realidade para não se contaminar também sobre a ação. Era uma estrutura da época, né, dentro daquela realidade. E esse homem chega até Jesus. Primeira coisa que ele nos ensina é isso, essa coragem de ir até o Senhor. Nós temos coragem de tantas coisas, mas às vezes não temos coragem de estar diante de Deus, de se colocar diante de Deus na nossa realidade, como somos verdadeiramente. Parece que quando nos colocamos diante de Deus, apresentamos ou queremos buscar palavras para explicar aquilo que realmente somos. Esse homem se apresenta diante do Senhor na sua realidade e fala a Deus de uma forma muito carinhosa, muito verdadeira. É muito bonita a frase que esse homem fala para nosso Senhor. Ele reconhece Jesus como sendo alguém muito importante. Jesus, se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Olha que bonita a frase. É forte essa frase, gente.
Porque ele não chega para Jesus dizendo, você tem que me curar. Ele não chega para Jesus dizendo, você tem que resolver minha vida. Ele não chega para Jesus dizendo, eu estou vivendo desse jeito porque a culpa é tua. Ele dá a alegria de poder se encontrar com Jesus e fala com o Senhor, se tu queres. Então ele primeiramente reconhece que não é o querer dele, mas é o querer de Deus nele. Se Deus não quisesse aquela cura, tudo bem, vamos embora, a vida que segue, é a alegria do coração, a gente vai caminhando, né? Talvez ele até podia dizer, eu mereço mesmo viver essa situação. Ele sabia que a vontade não era dele somente, mas tinha que ter primeiro a vontade de Deus nele. Depois ele falou, né, ele reconhece essa força, né, esse querer de Deus. Depois ele reconhece o poder de Deus. Tu tens o poder. Então reconhece a soberania de Deus. Quem segue os mandamentos de Deus, vive essa verdade. Abraça esse poder de Deus. Não é aquele que determina as coisas para Deus, mas recebe de Deus esse poder, essa graça. Então esse homem, ele entende bem quem é Jesus. Diferente daquele outro grupo de pessoas que estavam lá e talvez nem notassem Jesus, porque se gabavam do seu conhecimento e da sua força. Quantas das vezes nós também podemos cair no mesmo perigo de se gabar de nossas forças, do nosso conhecimento e deixar Deus de lado? Esse homem soube reconhecer que para ter cura era necessário estar diante de Deus de uma forma verdadeira. Depois, tendo essa coragem, enfrentando os limites, disse a Jesus, né, só tu tens o poder de me purificar. Ele reconhece essa ação em Jesus Cristo. Nós também temos que olhar para Jesus e falar, se tu queres, tu tens o poder de curar. Quais são as tuas enfermidades? Quais são as tuas lepras hoje? Antônio, eu meditei muito isso de manhã, indo ao mosteiro, a gente faz a Lécio Divina antes, a gente medita sobre isso. Antônio, né, eu falei para mim, quais são as tuas enfermidades hoje, que você tem que saber apresentar a Jesus? Quais são as tuas fraquezas? Quais são os teus medos, os teus desafios? Apresenta para Jesus. E fala para Ele, reconhece, Senhor, só Tu tens o poder de me purificar. Tu és grande, se Tu quiseres, Tu vai fazer isso. E a gente escutar aquela resposta forte e carinhosa de Jesus, eu quero, né? Jesus, ele não fala assim, eu quero fazer o que você está insistindo. Ele olha e fala, eu quero, fica purificado. Quer dizer, quando ele nos fala essa palavra, encontra ali a graça da cura. Quando a gente reza com Nossa Senhora, a gente também olha para a realidade de Deus e fala, Senhor, pela intercessão de Maria Santíssima, se Tu queres, Tu podes me trazer a graça. Essa é a parte importante. Por isso que, até mesmo no norte e nordeste do nosso país, nós falamos, valei-me Nossa Senhora. Né? Exatamente para dizer, a graça vem do alto, vem de Deus. E aquele que a recebe de uma maneira muito pura, muito aberta, muito entregue, alcança. Qual foi a atitude desse homem antes da fala? Foi se colocar aos pés de Jesus. Eu te convido, se coloca aos pés do altar. É importante a gente vir ao pé do altar e se apresentar verdadeiramente com a nossa realidade. Não, às vezes a gente, quando fala isso, dá aquela impressão de ser humilhado, né? Dá uma impressão de humilhação. Não é humilhação, é verdade. Senhor, eu estou aqui, quase como uma criança que está aos pés do seu pai. Eu preciso de Ti. Esse homem precisou do Senhor. Depois o Senhor dando a ele a graça da purificação e ele ficando purificado, tem uma frase que eu não estava entendendo direito no texto, né? Parecia que não estava tão feliz para mim, aos meus olhos. De primeiro momento Jesus fala para ele, não conta nada para ninguém. Como é que eu não vou contar nada para ninguém se eu estou curado? Se eu estou cheio de mancha e agora não tenho mais, como é que eu vou esconder isso da pessoa? Ali Jesus Cristo estava sendo verdadeiramente humano com ele, dizendo, olha, mesmo Jesus sendo Deus, Jesus mostra um sinal bonito de obediência.
diante da realidade pela qual ele também vive. Porque somente o sacerdote do templo podia dar o atestado de purificação da lepra, da cura da lepra, receber o sininho. Jesus não podia fazer aquilo, embora claro que podia, porque é Deus, e fez o milagre, fez a graça, fez a purificação, mas Jesus também respeitou o momento e falou para ele: olha, existe um ato ritual, e você deve viver esse ato ritual para a realidade do teu tempo, mas a graça já te foi concedida. E esse homem, obedecendo a esse mandato, foi nessa alegria, nessa certeza da purificação. Nós também, quando fazemos essa experiência com Cristo, nós também, o Senhor fala: olha, não conta nada para ninguém, mas vai e faça a tua oferta. Significa, o que é fazer a oferta? Não é dar dinheiro. Às vezes nós temos as atitudes muito assim, preconceituosas sobre frases e palavras. Quando a gente fala de oferta, já fala de matéria. Não, é a tua vida. Coloca a tua vida, oferta a tua vida a Deus, nessa alegria, dessa renovação espiritual, nessa renovação de vida que você recebeu do Senhor. Então logo, não seja o homem velho, não seja a pessoa velha, cheia daquelas realidades que trazia, mas seja agora o renovado, o cheio da misericórdia de Deus, o cheio da graça de Deus. Foi assim que Nossa Senhora também nos ensina, quando ela obedece à voz do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ela, sendo mãe de seu filho, ela obedece o filho. Por isso, um dos títulos lindos de Nossa Senhora é filha do seu filho. E canso sempre de falar aqui, Maria é filha do seu filho. Então, quando a gente oferta a nossa vida, na nossa realidade, do jeito que somos, sem reservas, Senhor, aqui estou eu, acontece a graça, porque somos verdadeiros ao Senhor. E o Senhor, na sua bondade e na sua misericórdia, também em socorro das nossas necessidades e anseios. Porém, nem tudo é feito ao nosso modo, né? E a gente pode dizer assim: mas eu fui até o Senhor, eu me coloquei diante de Deus, falei diante do Senhor e nada aconteceu. Talvez não era para aquele momento, não é para esse momento essa graça que você está precisando, isso que você está almejando não é para esse momento, talvez seja para mais tarde, ou talvez não seja nem para acontecer. Só que quando a gente está obcecado, quando a gente está sofrendo dessa ansiedade, a gente quer para ontem, né? E o Senhor hoje olha para a gente e fala: calma, mas eu quero ouvir a tua fala. Senhor, só tu tens o poder de curar, tem o poder de me purificar. E escutar de Jesus: eu quero, fica purificado. Hoje, se a gente rezar dessa maneira, com certeza, né, grandes coisas há de acontecer na nossa vida. A partir de agora vai ter um progresso na nossa existência, se a gente acreditar e depois, acreditando, se colocar a serviço desse amor misericordioso de Deus, como fez Nossa Senhora. Por isso que nessa missa a gente coloca também as nossas intenções aos pés de Maria Santíssima, pedindo a ela a sua poderosa intercessão, e ela, na sua liberdade de mãe, acolhe as preces de seus filhos e a conduz até Jesus. Jesus, só tu tens o poder de me purificar. E escutar de Jesus: eu quero, fica purificado. Parece redundante, mas não é. É uma palavra de vida essa. É uma palavra que a gente tem que rezar. Vai começar a nossa oração, se colocar diante de Deus e dialogar com Ele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Nossa Senhora possa interceder verdadeiramente por nós. Ela que vai sempre à nossa frente. Ela que no popular é chamada Nossa Senhora. No popular a gente fala: Maria passa na frente, Maria pisa na cabeça da serpente. A gente escuta tanto no popular falar essa expressão, mas nós também temos que ter coragem de ir com Nossa Senhora, de rezar com ela, de também ter a coragem de pisar em cima dessa serpente, que são as realidades difíceis da nossa vida, para vencermos em Deus. E ela, que é nossa mãe, nos dá a certeza e a alegria da vida. Que Nossa Senhora nos ensine a viver verdadeiramente a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos,